Aqui. Bom dia a todos, é um prazer tê-los no nosso conference call mensal da Hashdex. Hoje a conversa está muito frutífera. Entraremos no primeiro trimestre falando do movimento de cripto e dos principais acontecimentos, com o João Marco, nosso portfólio manager. A seguir, Lucas Santana, analista de research, vai falar do lançamento do nosso quinto ETF, o Web3 de Smart Contracts. E, finalizando, Carlos Amarante, diretor institucional, vai responder a perguntas e também coordenar a dinâmica das perguntas. Eu peço que vocês deixem as suas perguntas no Q&A do Zoom e nós estaremos respondendo. Então, vamos lá. Iniciando. Uma atualização institucional, a Hashdex atualmente tem 3,6 bilhões de reais sob gestão, um asset globalizado, especializado em criptoativos. Atualmente temos 260 mil investidores e somos o pioneiro no lançamento do primeiro ETF à vista global, que é um ETF baseado no Nasdaq Crypto Index. E essa parceria no Brasil veio em lançamento do ETF Hash11 na B3, há cerca aí de quase um ano atrás. No slide seguinte, nós co-desenvolvemos o Nasdaq Crypto Index, nesse mencionado, né, que esse índice referencial é como um large caps do cripto, no qual os ativos passam por rígidos controles e toda a metodologia e legitimidade do Nasdaq, né? A custódia é um ponto importante no mercado de criptoativos e a Hashdex preza por uma custódia institucional e dentro desse contexto de segurança e de uma forma simples, regulada, o investidor pode ter acesso aos ETFs da Hashdex e fundos de investimento através das diversas plataformas e também corretoras do mercado brasileiro. Na página seguinte, a gente traz aqui, no dia 30/3, que é a pauta da conversa de hoje pelo Lucas Santana, analista de research, o nosso quinto ETF. E essa foto foi tirada na Bolsa de Valores, aí, mas com muita alegria, satisfação e humildade, a gente vem trazendo para o mercado produtos de tecnologia de ponta com parceiros excepcionais, como a CF Benchmarks, que é o fornecedor do índice que o Lucas vai apresentar. Então, acho que o tema é nós colocarmos no mercado brasileiro os diversos setores de cripto e oferecer para o cliente acesso de uma forma que consta no padrão dele de mercado, de operacionalização, e também uma vantagem nos extratos de imposto de renda e também com a questão da sucessão e custódia institucional. Então, na página seguinte, então, recapitulando, atualmente nós temos 5 ETFs, e esses ETFs, por sua vez, também, quase todos, e também estamos lançando produtos, fundos de investimento que refletem esses ETFs, então o cliente pode acessar diretamente o ETF nas suas corretoras, ou você, cliente institucional, também operar esse ETF nas suas estratégias, ou o cliente pode comprar através das plataformas nos vários segmentos disponíveis das instituições financeiras. Então, o Hash11 é o Large Cap, que é o nosso flag,
depois lançamos também em 2011 o Ethereum e o Bitcoin, também em forma de ETFs. O Bitcoin é o primeiro ETF verde no Brasil, então temos essa preocupação ESG e anulamos o crédito de carbono anual. Esse ano, trouxemos já 2 ETFs, o DeFi, que é o Finanças Descentralizadas, foi tema aí da nossa conversa mensal de fevereiro, e dá-se aí exposição aos principais protocolos de infraestrutura, viabilizando aí o foco, é um setor financeiro do blockchain. E trouxemos agora, como eu mencionei, o Web3, que vai ser a pauta da conversa do Lucas aqui, para expor o ETF em si, o conceito, que é um setor dos aplicativos em blockchain. Então, esses 5 ETFs estão disponíveis e os seus fundos de investimento correspondentes também aí em linha sendo disponibilizados. Algum dos fundos que já tem um histórico maior, acima de 6 meses, temos a versão Light do Nasdaq Crypto Index, com 20% de exposição, que é o Hashdex 20 NCI, o Hashdex 40, com uma versão para clientes que queiram menos exposição, e o Full Flag, que aí você pega 100% de exposição no índice Large Cap. Além do Bitcoin, e o 100% Bitcoin na pegada verde, e o Gold Bitcoin Risk Parity, no qual é 50% exposição em ouro e 50% exposição em Bitcoin, aí, como um foco para manter uma reserva de valor para longo prazo. E agora, oportunamente, eu passo a palavra ao nosso portfólio manager, João Marco Cunha, para a gente conversar sobre o mercado do primeiro trimestre. João, por favor. Obrigado, Pri. Bom dia a todos. Pode passar o slide, por favor, Lucas. No mês de março, aqui, começando, né, falando, no mês de março foi um mês positivo, né? Quando a gente olha para o trimestre como um todo, né, a gente tem um trimestre bem interessante. A gente teve uma queda bem forte em janeiro, uma subida leve em fevereiro e uma alta um pouco mais relevante agora em março. A gente ainda está um pouco longe, né, da máxima histórica do Hash 11, que foi do NCI, perdão, que foi em novembro do ano passado, passando dos 4.000 pontos. E da máxima anterior também, que foi o primeiro semestre de 2021, mas esse mês deu uma respirada boa. O trimestre começou com uma cara feia, acabou com uma cara mediana, digamos. Pode passar, por favor, Lucas? Então, quis trazer aqui um pouco assim, um mês a mês, né? Então, antes tem a queda no NCI, olhando principalmente, tem a queda de 20, depois sobe 6, depois sobe 13, né? E a gente, enfim, perde um 0 a 0, né? Porque seria o padrão de cripto, 3%, se reverte em poucos minutos, né? Não é dificuldade. E assim, recapitulando aqui um pouco para vocês os temas, né? Quando a gente olha esse trimestre, né, a gente começou sendo bastante dominado pela questão do aumento dos juros nos Estados Unidos. Na verdade, isso vem desde da queda, né, em relação ao topo em novembro. Todos os ativos de risco, os principais ativos de risco no mundo, vieram sofrendo. Cripto acabou entrando, né, nessa mesma tese e sofreu bastante. Janeiro foi muito marcado por isso, né? Outra coisa que foi relevante em janeiro também foi uma notícia que uma possibilidade de banimento de cripto na Rússia, né? Que acabou sendo desmentida depois, mas como a Rússia é o terceiro maior minerador de Bitcoin, isso teve um impacto ali transitório ali nos preços, tá?
quando a gente vai para fevereiro, a principal narrativa, né, que dominou principalmente o price action foi a questão da guerra, né? A gente tem um início de uma recuperação, né, com um Fed um pouco mais dovish do que era esperado, mas logo em seguida vem a guerra. O Bitcoin cai no primeiro momento, junto com os ativos de risco, começa a aparecer a narrativa de que o Bitcoin seria a saída para as sanções da Rússia. Você começa a ter notícias de que o povo ucraniano e russo estava correndo para o Bitcoin para fugir, né, das incertezas da guerra, né, que, na nossa visão, consolida muito a tese do Bitcoin como sendo uma forma de você guardar dinheiro e de você transportar ele muito fácil, muito segura, né? Se você, obviamente, mantiver os cuidados recomendáveis com a sua chave privada, você consegue. Ele é impossível de ser confiscado, de ser perdido, né? Enfim, depende desses mínimos cuidados. Tá? E agora, né, em março, obviamente, a questão da guerra está aí, né, enfim, até hoje, e continua impactando bastante os ativos de risco. O que a gente teve de idiosincrático, bastante relevante no mercado de cripto, foi o decreto do presidente Biden nos Estados Unidos, né, criando grupos de trabalho para alguns temas, 5 temas relevantes que eles selecionaram lá e com foco em regulação do mercado de cripto. E essa notícia foi absorvida com um viés positivo pelo mercado de cripto, né? A gente aqui na Hashdex corrobora dessa visão de que a regulação ela faz parte, ela é uma coisa positiva, né? Ajuda a separar o joio do trigo, quem é sério, quem quer trabalhar direito e quem está ali querendo aproveitar a tecnologia para fazer coisas que não necessariamente são adequadas ou são bem vistas pela sociedade como um todo. Então, a gente acha a regulação positiva. Evidentemente, isso é um começo, a gente ainda tem que olhar o produto final, né, desses grupos de trabalho, o que vai se tornar regulação de fato, mas a sinalização foi bastante positiva, né, e acabou que a gente teve esse mês bem positivo, né, com 13% de alta. Né, e quando a gente vai olhar, né, olhando para o apanhado do semestre como um todo, né, do trimestre, no caso, perdão, a gente tem Bitcoin ali positivo, ligeiramente positivo, né? O Ethereum já negativo, e quando a gente olha para os nossos 2 índices que a gente lançou agora, quer dizer, os produtos que a gente lançou agora, os índices já existem há um tempo, o DeFi e o Web3, eles estão bem para trás ainda, né? Evidentemente, esses 2 índices, eles carregam uma exposição muito maior a ativos de market cap mais baixo, né? Então, que a gente pode ver que assim, teve um size premium bastante negativo nesse primeiro trimestre, com os ativos de menor market cap underperformando substancialmente os large caps. Isso é uma coisa que é razoavelmente comum dentro do mercado de cripto, você ter um efeito defasado, né, da transmissão, digamos, da liquidez dos ativos de maior market cap para os menores. Então, é comum, em períodos posteriores a isso, a gente vê um catch-up, uma recuperação, pelo menos parcial, dos ativos de menor market cap. Não seria surpresa se isso acontecesse agora, nesse mês ou nos próximos, enfim. Então, um fenômeno que a gente já viu algumas vezes no mercado de cripto. Evidentemente, a gente continua bastante otimista com o mercado e enfim, todos os sinais que a gente olha fora preço, né, tirando a lupa de preço, continuam bastante positivos. A questão da regulação, principalmente, foi uma notícia bem boa, do nosso ponto de vista. Então, seguimos otimistas aí. Maravilha, João, obrigada. Vamos lá. Excelente aí comentários, muita vol no mercado, e vamos capturar aí essa vol e investir para longo prazo, né, João? Que o foco é longo prazo e posições adequadas ao perfil de risco do investidor, né? Para fazer aí esse asset allocation coerente
e que gera uma excelente relação risco-retorno, que é o mercado de criptoativos, com a exposição correta para longo prazo, para o perfil de cliente correto. Então, Lucas, vamos lá falar da nossa oferta Web311, nosso 5º ETF. Perfeito. Bem, obrigado, Pri, obrigado, João. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez no palco com vocês. No mês passado, eu estava aqui também explicando um pouco sobre os conceitos, por trás dos contratos inteligentes, e a gente terminou o mês de março justamente com mais um produto que dá a exposição à infraestrutura tecnológica que permite que os contratos inteligentes tragam diversos serviços que hoje são extremamente importantes e que estão aí causando um crescimento bastante relevante no mundo dos criptoativos. E o Web311, então, é justamente um produto para trazer exposição ao crescimento dessa nova tecnologia de contratos inteligentes através das plataformas que permitem uma maneira diversificada de se expor às plataformas que permitem que os contratos inteligentes existam, operem e entreguem diversos serviços de forma descentralizada, em cima dessas redes que hoje já tem um tamanho bastante relevante. A gente fala que o Web311 ele investe, então, nessa infraestrutura da internet do futuro, uma nova fase da internet, porque ele permite, essas plataformas permitem que a gente crie acordos digitais, contratos digitais, de forma descentralizada, e isso dá origem a diversas aplicações que a gente vê hoje no mundo de criptoativos. Isso vem, a gente gosta de trazer essa linha do tempo, eu até já comentei isso com vocês no mês passado, mas a gente gosta sempre de lembrar que isso vem numa evolução aí de aproximadamente 30 anos da internet, onde a gente tinha, na década de 90, a Web 1, que era basicamente um conteúdo estático, sem muita interação. A gente passou, em meados dos anos 2000, pela Web 2, onde agora a gente tinha muitos serviços, redes sociais, smartphones podendo interagir, pessoas podendo interagir entre si, criando conteúdo. E hoje a gente consegue ter uma nova fase da internet utilizando o blockchain para trazer, ao contrário, talvez, dessa fase intermediária, a Web 2, onde as plataformas e empresas que controlavam e controlam os serviços estavam ali no centro do valor que estava sendo criado pelos usuários que as utilizavam. Hoje a gente consegue falar que a blockchain, a tecnologia de blockchain, consegue entregar serviços bastante complexos, finanças, jogos digitais, arte digital e por aí vai, só que trazer uma nova internet focada nos usuários. E aí que vem diversas palavras que no mundo de criptoativos ficaram bastante famosas aí nos últimos anos, como o DeFi, os NFTs, jogos Play to Earn, as organizações autônomas descentralizadas, no inglês DAOs, e é justamente nesse contexto que surgem e vem à tona as tecnologias que hoje a gente traz à exposição através do Web311. E uma das tecnologias que está aí por trás de tudo isso, dessas aplicações descentralizadas, são justamente os contratos inteligentes, no inglês, smart contracts, que essencialmente são contratos digitais que são registrados numa blockchain, e eles aproveitam uma propriedade muito interessante das blockchains, que é o fato de que, uma vez que esses contratos são registrados nelas, é muito difícil, praticamente, como eu gosto de dizer, impossível mudar aquela informação, ou seja, eles ficam registrados de forma permanente, e eles justamente, nessa forma digital, eles podem ser escritos como programas de computador, que, dadas certos termos e condições, vão executar algumas ações. E quem vai executar esses contratos digitais, escritos na forma de programa de computador, são justamente redes descentralizadas, como a gente vai ver alguns exemplos logo na sequência, que permitem, então, que esses programas de computador possam ser executados automaticamente e diversos serviços possam ser fornecidos sem a necessidade de intermediário de confiança, contrastando com a fase anterior da internet, onde a gente sempre tinha ali uma empresa grande de tecnologia ou alguma instituição financeira fazendo o meio de campo entre as partes. Aqui, você pode substituir esses intermediários justamente por redes descentralizadas que vão operar esses contratos. E aí eu ressalto mais uma vez que eles são inteligentes justamente por isso, porque eles são executados automaticamente,
sem a necessidade de intermediário. E é justamente isso que traz, né, à tona as chamadas aplicações descentralizadas, que hoje já vem, né, transformando diversas indústrias. Então, a gente dá exemplos, por exemplo, nas finanças, onde, ao contrário de você ter uma bolsa de valores tradicional, né, onde você tem a custódia feita por instituições financeiras, que só funciona em horário comercial nos dias úteis, hoje você já consegue ter uma bolsa de valores descentralizada nessa economia digital, como é, por exemplo, o Uniswap, onde os ativos, né, na verdade, ficam sendo custodiados pelos próprios usuários, você simplesmente negocia um ativo por outro, isso vem diretamente para a sua carteira digital, isso funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, traz uma agilidade, uma rapidez muito maior para um serviço financeiro tradicional, justamente através dessas plataformas descentralizadas. A gente tem, por exemplo, o mercado aí de publicidade, que hoje você consegue já remunerar um usuário que assiste uma propaganda na internet pelo tempo que ele gasta justamente assistindo aquela propaganda quando ele está consumindo algum tipo de conteúdo. Coisa que até, né, algum tempo não era algo factível, justamente pela estrutura como as empresas de tecnologia tradicional funcionam, em que o conteúdo de publicidade, por exemplo, dá valor, né, retorna valor, principalmente para o criador e para a própria plataforma, mas não para o usuário que vai consumir aquela publicidade. A gente já consegue hoje também, né, ter arte digital vivendo nessas redes descentralizadas. Então, um dos acrônimos aí que ficou muito conhecido desde o ano passado e ano retrasado são os NFTs, os tokens não fungíveis, que podem ser utilizados aí para, por exemplo, criar peças de arte digital, que são itens digitais únicos, né, que você pode ter na sua carteira digital. E isso revoluciona, né, a maneira como a gente consome arte e até as próprias casas de leilão tradicionais que a gente estava acostumado no mundo antes da tecnologia blockchain. E um último exemplo que a gente traz é justamente a ideia de você ter jogos, né, nesse mundo já moderno, digital, em que muitas pessoas hoje consomem, né, o que hoje é o principal, a principal indústria de entretenimento, né, que são os videogames, que hoje já conseguem, né, aproveitar a tecnologia de blockchain para criar personagens colecionáveis que são, de fato, ativos digitais e que, de fato, retornam valor para os usuários que gastam, né, tempo, de fato, que empreendem o seu tempo para utilizar aquela tecnologia e se entreter, né? Mas agora, com a ideia de blockchain, você consegue fazer ainda mais do que você conseguia nas plataformas de jogos tradicionais. E, bem, isso tudo, né, são muitas disrupções, como a gente viu aqui nos exemplos, que podem ser trazidas para diversos serviços. E a ideia é que, no mundo dos criptoativos, né, a gente teve o Bitcoin ali surgindo, começando a operação em 2009, em janeiro de 2009, e em julho de 2015, o Ethereum, né, que é a principal plataforma capaz de executar contratos inteligentes e, portanto, de trazer todos esses serviços à tona, surgiu, entrou em operação. E o Ethereum hoje é a plataforma, né, ainda a maior plataforma, foi a pioneira, é aquela que tem a maior quantidade de usuários, aplicações, né, de valor nessa economia digital trancada ali dentro dela. Mas, a partir de 2017, outras redes concorrentes, como Cardano, Tezos, Cosmos, Algorand, Solana e Polkadot, foram surgindo justamente para atender às demandas de diversos nichos para essas aplicações. Então, uma coisa que foi bastante importante para motivar o surgimento de novas plataformas de contratos inteligentes, como essas 6 que vocês estão vendo aqui do meio para a direita, é justamente o fato de que a escalabilidade, ou seja, trazer a possibilidade de que muitos usuários possam usar esses serviços de maneira rápida e pouco custosa, ainda não foi possível até esse ponto com o Ethereum. O Ethereum, na verdade, hoje está passando por uma sequência de atualizações justamente para trazer essa tão esperada escalabilidade para que a rede, de fato, consiga atingir um número ainda maior de usuários do que ela já conseguiu até hoje. Mas, justamente por isso, né, outras plataformas foram conseguindo se inserir nesse mercado e trazer diversos serviços de finanças, de arte digital, de gaming, né, e ganhar um espaço relevante, né, não maior do que o Ethereum, mas ainda assim um espaço relevante dentro do mercado de criptoativos, dentro desse setor de plataformas de contratos inteligentes. E aí, quando a gente vê, né, de fato, a gente pega aí uma linha do tempo aí de 2 anos, né, desde janeiro de 2020 até dezembro de 2021,
é que a gente vê que, de fato, a adoção dessas plataformas tem vindo aí numa crescente. Então, a gente vê, né, como eu comentei há pouco, que o Ethereum, né, nesse azul marinho aqui, um pouco mais escuro, é a plataforma dominante, é a que tem, por exemplo, o maior número relativo, né, de carteiras ativas mensalmente, mas que, ao longo do tempo, né, final ali de 2020 e o ano inteiro de 2021, várias outras plataformas foram ganhando uma fatia relevante desse mercado de contratos inteligentes, ou seja, a infraestrutura por trás das principais aplicações. E, da mesma forma, o número de transações, ou seja, o tráfego nessas redes, né, passou aí de alguns milhões de transações diariamente, onde a gente vê aqui claramente que o Ethereum, né, nesse azul também aqui mais escuro, é a plataforma dominante, mas que outras plataformas como Tezos, Polkadot, Cardano também vêm ganhando uma fatia importante desse mercado. E isso é justamente, né, a necessidade dos usuários de utilizar essas redes para conseguir usar diversos serviços, as aplicações descentralizadas, é o que fez essa adoção, né, crescer e, por consequência, né, as plataformas, o valor de mercado das plataformas, né, que é medido pelos tokens de utilidade que você precisa, né, utilizar ali como uma forma de remunerar as pessoas que estão ali voluntariamente operando aquela rede, um incentivo para que a rede descentralizada continue sempre em operação. O valor desse token, né, que está sendo mostrado aqui para as 7 redes, que, como a gente vai ver, compõem o portfólio do Web311, foi crescendo. E, principalmente, desde ali de meados de 2020, esse crescimento tem sido muito, muito rápido. Então, a gente pega simplesmente numa janela aí de janeiro de 20 até dezembro de 21, esse crescimento bastante apreciável desse mercado, e é justamente porque isso acontece num contexto em que os criptoativos hoje são muito mais do que simplesmente uma moeda, como é o caso, por exemplo, do Bitcoin. Através dos contratos inteligentes e dessas plataformas, a gente consegue criar ativos digitais e vários serviços e funcionalidades além da ideia de moeda. E isso, então, traz uma virada de chave justamente ali a partir de meados de 2020, que foi quando as finanças descentralizadas, de fato, começaram a surgir, e aí várias outras aplicações foram surgindo ao longo de 2021, como aí o boom dos NFTs, que aconteceu aqui na primeira metade, principalmente, do ano passado, e também, né, blockchain gaming, e também continuando aí os NFTs no segundo semestre. Então, de fato, por essas novas utilidades, né, os casos de uso adicionais para criptoativos e blockchain terem vindo à tona nesses últimos 2 anos, é que, de fato, esse crescimento foi bastante apreciável. E, bem, apesar disso, quando a gente olha, né, por exemplo, aqui em meados do mês de fevereiro, e compara essas plataformas, né, que permitem a execução de contratos inteligentes, no caso aqui as 7 que estão compondo nesse momento o Web311, né, o índice ao qual o Web311 vai se referir, e a gente olha para as empresas de tecnologia que fizeram e ainda fazem, né, fase anterior da internet. A gente ilustra aqui com Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, né, e a gente olha para o tamanho, o valor de mercado apenas dessas 5 grandes empresas de tecnologia. Nessa data aqui, isso dava em torno de 9 trilhões de dólares. E quando a gente compara nessa mesma data com o tamanho dessas plataformas, né, de contratos inteligentes, que a gente gosta de chamar de plataformas da Web3, da nova fase da internet, a gente vê que, mesmo depois desse crescimento, né, uma crescente bastante apreciável da adoção dos usuários, a gente ainda está com um mercado que é aí em torno de 20 vezes menor do que aquilo que as Big Techs hoje conseguem oferecer, o valor que as Big Techs hoje têm. E aí é justamente por isso que a gente acredita, né, que um investimento, nesse momento, ainda é uma oportunidade bastante grande para que seja possível o investidor, né, aproveitar a ascensão, o crescimento de uma tecnologia nova, emergente, que nos últimos anos aí tem trazido várias novidades e várias novas formas, né, de prover serviços e de trazer interações entre os usuários muito mais focadas nos usuários, né, como o primeiro ponto. E, bem, isso, então, motivou, né, a criação de um índice, né, a parceria junto com a CF Benchmarks, para a criação de um índice que trouxesse a exposição a essas plataformas de contratos inteligentes. É uma forma de você, meio que numa tacada só, se expor a todas as utilidades que os contratos inteligentes conseguem entregar. E é justamente isso, né, que o CF Web3 Index faz. Então, aqui a gente mostra
né, a composição, é uma composição bastante diversificada da carteira. Então, a gente tem aqui aquelas 7 plataformas que eu já citei naquela linha do tempo, né? E aí elas entram aqui com diversas proporções e um ingrediente bastante interessante, né, que já é trazido por essa metodologia para a criação desse índice de plataformas de contratos inteligentes, é o fato de que cada plataforma, em cada rebalanceamento, né, porque esse índice tem um rebalanceamento trimestral, como a gente vai ver no slide seguinte, ela fica limitada a entrar ali na composição da carteira com no máximo 22,5%. E é justamente isso que esse gráfico aqui de pizza mostra, né, quando aconteceu o último rebalanceamento, que foi ali no início de março. A gente já tem aí pouco mais de um mês, né, desse último rebalanceamento, então é claro que o movimento de mercado, até conectando aí com o que o João mostrou há pouco para a gente, né, esse último mês de março, teve aí uma crescente de volta aí no mundo dos criptoativos. Essas proporções já mudaram ali ligeiramente, mas a ideia é que, de fato, né, você consiga trazer uma exposição mais diversificada possível, e esse max cap, né, de exposição em cada plataforma justamente traz essa diversificação a mais para a exposição às principais plataformas de contratos inteligentes. Isso vem, né, então, de uma parceria com a CF Benchmarks, que, na verdade, foi a mesma, né, provedora de índices do mundo de criptoativos que fez a parceria com a Hashdex para trazer, por exemplo, o DeFi 11, que é um ETF focado nas finanças descentralizadas, né, que são apenas um caso de uso, ou alguns casos de uso para os contratos inteligentes, e da mesma forma aqui eles têm esse índice, né, esse nome aqui um pouquinho comprido, mas é justamente a ideia de trazer exposição às principais plataformas de contratos inteligentes que hoje existem no mundo dos criptoativos. E esse índice ele é composto, né, como eu até citei ali atrás, pelos tokens de utilidade, que são uma espécie ali de moeda de troca que você precisa utilizar para que você remunere as pessoas, né, os participantes dessas redes descentralizadas que estão operando a rede, executando automaticamente ali nos seus computadores os contratos inteligentes e fazendo as validações e registrando todas essas informações de maneira imutável nas blockchains, né? E esses tokens de utilidade é justamente aquela curva de crescimento das plataformas, é justamente o crescimento desses tokens de utilidade. Quanto mais usuários, mais adoção, mais essas plataformas crescem, portanto, a demanda por esses tokens cresce também. Eles entram, né, ponderado por capitalização de mercado, com esse máximo, como eu citei logo ali atrás, de 22,5% por ativo. Em termos de elegibilidade, cada um deles, né, então, assim, a gente sempre preza por critérios para conseguir selecionar de forma segura também os ativos que vão compor os produtos, né, os índices. E aí, em termos de elegibilidade, cada ativo desse tem que ser negociado em pelo menos 2 exchanges de referência, que sejam exchanges, por exemplo, reguladas nos Estados Unidos, com alta liquidez e disponíveis em pelo menos um custodiante institucional. A gente sempre lembra que a custódia de criptoativos é um dos fatores mais importantes quando se pensa, né, no investimento nessa nova classe de ativos. Você precisa ter a segurança, né, e inclusive eventuais, né, se você tem, por exemplo, hacks ou roubos que normalmente são muito mitigados justamente pela custódia profissional dos criptoativos, mas ainda que isso aconteça, você poderia, e na verdade, no caso dos produtos da Hashdex, isso é um fato, você teria, por exemplo, um seguro contra qualquer tipo de baixa que possa acontecer relacionada com perdas, com roubos ou hacks, né? Mas, de fato, trazer esse aspecto da custódia institucional é algo super importante e, mais uma vez, vem como um dos critérios de elegibilidade desse produto, né, do Web 3.11. E aí, como eu citei, né, o rebalanceamento para conseguir dar conta desses movimentos, né, da volatilidade do mercado de criptoativos, ele acontece a cada 3 meses. Né, no primeiro dia útil de março, junho, setembro e dezembro, e, por fim, a reconstituição 2 vezes ao ano, justamente para não só dar conta da volatilidade do mercado, mas também para incluir um novo ativo, uma nova plataforma de contratos inteligentes que passe a fazer sentido compor o índice, ou excluir uma que já não faça mais sentido, que já não esteja mais nessa crescente que a gente viu nos slides anteriores. E, bem, ao você trazer, então, um índice diversificado, que traz exposição às plataformas de contratos inteligentes principais que a gente tem hoje no mundo de cripto, é que a gente vê que, bem, essa curva azul aqui justamente mostra a performance desde o início de 2021, do índice, né, ao qual o Web 3.11 se refere, e a gente vê que, de fato, bem, tem mais volatilidade, por exemplo, do que
comparado com o NCA e até um pouco mais do que simplesmente um investimento puro em Ethereum, como é o caso do ETH11, mas a gente vê que, em termos de retorno analisado, né, a gente tem aí um crescimento bastante mais relevante, aí, inclusive até do que o próprio Ethereum. E essa comparação ela faz sentido justamente porque o Ethereum também está presente no Web 3.11, mas ele está ali com aquela proporção bem diminuída, né? Naquela ponderação e com aquele limite de 22,5%. E no Web 3.11 a gente tem 6 outras plataformas de contratos inteligentes nesse momento que justamente viram um crescimento bastante apreciado nesses últimos 2 anos. E a comparação com o Ethereum é justamente porque o Ethereum é a maior plataforma, e a gente está vendo aqui incluir uma diversificação em outras plataformas traz, de fato, uma assimetria do ponto de vista de retorno analisado, né, com um drawdown que não é, na verdade, até ligeiramente inferior ao que seria um investimento puramente no Ethereum, e com um Sharpe bem maior em comparação com o Ethereum e principalmente com o NCI. E é claro que a gente ressalta que, mais uma vez, a Pri lembrou muito bem, né, que, obviamente, é muito volátil e que esse retorno aqui, claro, tem que ser pensado dentro de uma alocação, né? A gente sempre fala ali de 1% até 5%, pensando numa alocação em cripto, num portfólio diversificado em várias classes de ativos. Mas a gente, de fato, acredita que esse novo produto consegue aí trazer mais uma exposição a uma tese de investimento, né, dentro do mundo dos criptoativos, o setor de contratos inteligentes como um todo e todas as suas aplicações, né, porque isso é a infraestrutura que permite que tudo isso aconteça, e que, de fato, pode trazer ali uma assimetria mais interessante dentro dessa composição de um portfólio, uma parcela do portfólio com alocação em cripto. Excelente, Bem, Lucas, muito obrigada. Ótima explanação. Então, lembrando a todos que todos os materiais referentes ao produto apresentado encontram-se no nosso site, hashdex.com, nas redes sociais também, curta aí nossas redes sociais, a gente possui bastante informação. E o time de research, no qual o Carlos Eduardo Gomes é o Head de Research, o Lucas participa aí como analista, escreveu um super relatório sobre esse tema, e a gente vai estar divulgando, que vocês também podem fazer simulações em termos de carteira, possíveis alocações, que consta lá no item simulação também no nosso site. Então, as informações devem ser lidas, prestem atenção aí no perfil de risco, então, acesse a lâmina para avaliar o perfil, isso sempre deve ser considerado. Então, eu passo a palavra ao Amarante, que vai estar aqui conosco, respondendo as perguntas dos participantes e organizando. Tudo bem, obrigado, Priscila. Bom dia a todos. Tem uma primeira pergunta aqui, muito boa, por sinal. Vou ler aqui a pergunta. Já podemos observar que o Facebook tem o metaverso como foco de desenvolvimento. A Apple anunciou a integração da MetaMask ao sistema de pagamento Apple Pay. O Google desenvolve o óculos para realidade virtual. E o Twitter já identifica detentores de NFTs em sua comunidade e diversas outras iniciativas. Como esses gigantes da internet 2.0 estão se desenvolvendo para monetizar e rentabilizar as oportunidades da Web 3.0? Eu posso começar aqui, e aí depois, se o Carlos, enfim, o Lucas quiserem complementar, eu acho que o que isso mostra, né, para a gente é que essa fronteira entre o mundo cripto, né, e o mundo não cripto, digamos, tradicional, ela está se tornando cada vez mais nebulosa, né, cada vez menos clara essa fronteira, e é um movimento que a gente vai ver em diversos segmentos. A gente está vendo um pouco nesse lado que a gente chama de cultura digital, né, que é game, metaverso, NFT, né, e isso é bastante evidente, está, digamos, muito em voga nesse momento, mas a nossa visão é que a adoção de tecnologias cripto, né, tecnologia baseada em blockchain, ela é uma coisa tão inevitável quanto a internet se mostrou hoje em dia. Assim, hoje em dia você não consegue pensar em ter uma empresa sem
você está ligado à internet, né? Não necessariamente o business ser virtual, mas ela precisa ter presença na internet, né? Então, da mesma forma que aconteceu da internet 1.0 para 2.0, né, que você tinha todas as empresas tinham que ter seu site, né, e você tinha que conseguir ver a empresa através do site. Quando a internet mudou do 1.0 para 2.0, as empresas todas tiveram que passar a ter presença em mídia social, né, e dar um valor muito significativo a isso. A gente acredita que a mesma coisa vai acontecer agora, né, que as empresas, né, elas vão ter presença, né, nessa internet 3.0, né? Evidentemente, que aquelas empresas que hoje em dia têm como principal fonte de receita, né, as informações que elas monopolizam dentro da internet 2.0, é uma atitude totalmente compreensível do ponto de vista estratégico, que elas busquem estar presentes nessa revolução, dado que ela é inevitável, que ela vai acontecer, que não adianta lutar contra ela. O que elas estão fazendo é tentar se posicionar para aproveitarem, né, da melhor forma possível para elas, né, para os acionistas delas, essa nova onda, né, a adoção dessa tecnologia. Então, para mim, isso é um movimento que é bastante natural, assim, que a gente vai ver cada vez mais e possivelmente em outros segmentos. Você não vai saber mais exatamente se você está no mundo cripto ou não cripto. Não vai estar claro. Se você vai estar fazendo um investimento, se você não sabe se ele vai ser DeFi, se não é DeFi, se tem uma empresa, mas por trás ela está rodando um protocolo DeFi ou está acessando um protocolo DeFi. Então, a fronteira entre os mundos vai se tornando cada vez mais difícil de demarcar com clareza. Então, essa é a visão. Se alguém quiser complementar com alguma coisa. João, então seria o mundo centralizado se unindo ao mundo descentralizado, nesse conjunto de oportunidades, né? Exatamente. De uma forma simplificada. Exatamente. Eles aproveitarem a vantagem que eles têm hoje em dia, né, para conseguirem vantagens também nesse novo paradigma que vai acontecer, né? Então, acho que isso é bastante compreensível e até, de certa forma, previsível. Complementando o João, né, eu acho que o que tem aí de diferença quando a gente pensa nessas big techs, né, é que elas estão centradas no retorno para o acionista, né, e para os controladores da empresa e assim por diante, né. E essa tecnologia, quando você desenvolve uma solução em blockchain de forma descentralizada, é quase como se você estivesse passando esse controle para todos os stakeholders envolvidos na tecnologia, né. Então, se a gente pensasse, por exemplo, num protocolo que competisse com o YouTube, por exemplo, que fosse desenvolvido em blockchain, né? Para o YouTube conseguir concorrer com isso, talvez ao longo do tempo ele vai ser obrigado a pagar muito mais para os criadores de conteúdo do que ele faz hoje, porque justamente o fato do protocolo ser feito através de um contrato inteligente, um incentivo para você ter uma migração de desenvolvedores de conteúdo para esse tipo de protocolo é o fato de que eles acabam tendo uma remuneração ali pré-estabelecida pelos contratos inteligentes e recebam ali em tokens e os anunciantes paguem também em tokens da plataforma e você tem ali um ecossistema que é todo alinhado, vamos dizer assim, e você passa, de certa forma, o controle daquele ecossistema todo para quem detém os tokens, que é quase como se fossem os acionistas, porém você não tem um controlador que está, vamos dizer, querendo ganhar só do lado dele e cujos criadores de conteúdo são um instrumento apenas para isso, né? Então, eu acho que para essas big techs conseguirem competir, ao longo do tempo, elas vão ser obrigadas a diminuir ganhos também, para poder, vamos dizer, contrabalancear o fato de você ter ali um ecossistema centralizado versus um descentralizado. Excelente, Amarante, ótimo ponto. João, você está no mudo, se você estiver falando alguma coisa. Só um parênteses aqui, que o Carlos falou como se fosse uma possibilidade. Não, já existem algumas blockchains hoje em dia dedicadas a
reproduzir exatamente o que o YouTube faz, né, de maneira descentralizada e com a vantagem de remunerar melhor os geradores de conteúdo. Né? Você tem, por exemplo, o exemplo de uma blockchain na Índia que substitui o Uber. Né? Você, basicamente, você associa a comunidade de motoristas, de usuários, sem a intermediação de uma empresa que come ali uma parcela significativa da receita. Então, isso é uma coisa que vai se tornar cada vez mais comum. A gente tem o áudio, que é uma alternativa ao Spotify, né? Então, isso é o tipo de coisa que vai se tornar cada vez mais comum. E para o usuário, ele talvez nem saiba que é cripto. Ele vai pegar ali uma plataforma de streaming de áudio e ele não vai saber que ele tá dentro de um universo cripto, né? O ideal é você não necessitar que o usuário tenha o conhecimento técnico para operar esse tipo de protocolo computacional e que ele possa simplesmente fazer o papel dele, que é usar com o máximo de facilidade possível. Né? Então, nesse sentido, a evolução tende a ir por esse caminho. Só complementando aqui, podemos ir para a próxima. Beleza. Não, perfeito, João. Não é isso mesmo. É nessa linha exatamente essa questão do Uber que você falou, né? Se amanhã você tiver um substituto do Uber em protocolo que o cara fica com 98% da receita da corrida e o Uber está ficando com 30%, ou o Uber se adapta ou vai acabar migrando para esse outro protocolo, né, ao longo do tempo. Tem mais uma pergunta aqui, interessante. Por que o Web3 tem Ethereum como um dos principais constituintes, já que o Hash 11 e o próprio ETH11 já fornecem exposição ao crescimento da rede Ethereum? Acho que eu posso começar essa, Amarante. Bem, essa pergunta é muito boa, porque, né, inclusive, bem notado, né, que no Hash 11 já existe ali uma exposição bastante relevante no Ethereum. E aí eu lembro até o que a Pri citou lá no começo, né, que de fato o Hash 11 ele segue ali o NCI, e o NCI é um large caps. E hoje a gente tem o Bitcoin como o primeiro criptoativo em capitalização de mercado e o Ethereum é o segundo. O Bitcoin ali com em torno de 900 bilhões e o Ethereum em torno de 400 bilhões. Então, de fato, essa exposição já é dada ali dentro, por exemplo, do NCI através do Hash 11. E, da mesma forma, a gente tem um single asset, que é o ETH11, que dá a exposição aí pura em Ethereum, né? Mas o interessante, né, da tese trazida pelo Web 3.11 é justamente incluir as principais plataformas de contratos inteligentes. Então, uma vez que o Ethereum é a principal, né, a maior de todas elas, ele está entrando ali, sim, né, como um dos componentes relevantes do Web 3.11. Mas a ideia, como a gente até viu naquele gráfico de pizza, né, é justamente trazer o Ethereum junto, como uma das plataformas ali, e ter uma diversificação em outras plataformas emergentes também, como Solana, Polkadot, Cardano, né, que, de fato, hoje em dia já estão começando a entregar aí novos ecossistemas de aplicações e serviços descentralizados. E aí, se você, como investidor, né, procura justamente um investimento nessa tese de que talvez uma das formas mais atraentes de investir em todas as aplicações, né, no crescimento dos ecossistemas digitais que são possíveis através dos contratos inteligentes, seja através das plataformas, né, que dão a infraestrutura para que tudo isso possa funcionar, que tudo isso possa ser operado, então, né, um investimento no Web 3.11 justamente te expõe às principais plataformas e o Ethereum está ali dentro. Então, assim, a gente vê justamente como uma forma de complementar e trazer uma tese adicional dentro do setor de criptoativos focado nas plataformas de contratos inteligentes. Eu até ressalto, né, que o Web 3.11, 6 das plataformas, né, ele tem hoje ali 7 plataformas, o Ethereum é uma delas, mas as outras 6 não estão contempladas por nenhum outro dos produtos. Então, justamente isso traz uma exposição mais interessante também a algumas plataformas que ainda têm uma capitalização de mercado ainda mais baixa, mas que vem, né, mostrando aí que tem um potencial, né, de ascensão em adoção de usuários e portanto, de crescimento em valor aí nos próximos anos. Perfeito, Lucas. Tem mais uma pergunta aqui. Entre as plataformas de Web3 que estão disponibilizadas no índice, já existem diferenças mais claras entre focos de atuação, como mais específicas para NFT ou DeFi ou empresas e assim por diante?
posso responder essa, Marante? Quando a gente fala de plataformas smart contracts, acho que talvez um dos conceitos primordiais aí do que essas plataformas se propõem é serem plataformas de utilização ampla. Ou seja, elas permitem, até o nome smart contracts, ele vem do conceito de você permitir a programabilidade dessa arquitetura. Assim, acho que um dos pontos principais é que, uma vez que você permite essa programabilidade, você permite que o empreendedor, o desenvolvedor de software, consiga expressar a criatividade dele, né, na forma de código. Então, acho que se a gente pegar o exemplo de uma NFT, por exemplo, ela começou a entrar em ebulição no ano passado, na plataforma do Ethereum, principalmente, primeiro, né, por ser a mais antiga, depois em outras, mas não foi algo concebido pelo time do Ethereum, por exemplo, né, pelo Vitalik, pelos outros fundadores. Foi inclusive uma surpresa para eles. Então, acho que o que a gente deve continuar vendo são plataformas, pelo menos, né, de forma geral, embarcando setores dos mais diversos, né, seja NFT, game, DeFi e todos os outros segmentos. É verdade que tem algumas plataformas smart contracts que, por algumas características, né, de escalabilidade, elas podem, no primeiro momento, atrair um setor específico ou outro. Então, pode ser uma plataforma muito mais performática, como a Solana, por exemplo, hoje, em relação ao Ethereum, por exemplo, ela pode acabar atraindo aplicações de trading, né, de mais alta frequência, que hoje não seriam viáveis. Mas acho que a tendência, olhando num prazo mais longo, a gente vê para as plataformas que forem bem-sucedidas, né, o ecossistema crescendo sem necessariamente estar numa direção específica pré-definida. Tá ótimo. Tem uma outra pergunta aqui com relação à Avalanche. Por que o Web3 não alocou em AVAX algum red flag para o ativo? Não tem nenhum red flag, tá? Basicamente cumprir todas os critérios de elegibilidade, tá? E por exemplo, para exchange, custodiante, esses critérios eles têm que ser atendidos no rebalance anterior. Então, para que um ativo entre no rebalanceamento de um determinado trimestre, ele já tem que cumprir exchange e critério de exchange de custódia no rebalanceamento anterior, tá? E aí depois os critérios de liquidez e market cap são avaliados ao longo desse período intermediário, tá? Entre os dois rebalances, tá? Então é basicamente por isso, não tem nenhum red flag, é simplesmente uma questão de que ele ainda não havia cumprido os requisitos, tá? Para ser incluído no último rebalanceamento do índice. Lembrando só, tá, que o índice ele já existe há um tempo, tá? Já está vivo há alguns meses, e o ETF saiu agora, mas o índice ele tem a vida independente do ETF. Tá? Então, os critérios do índice já existiam, o índice já roda há algum tempo, a gente simplesmente mostrou o produto agora e aderiu ao índice, né? Mas a vida do índice não se limita à existência do ETF. E aí, só para complementar, acho que o mecanismo, ele até de certa forma traz uma proteção para o investidor. Imagina o seguinte, né, se uma determinada cripto ela cresce muito em valor de mercado, muito rápido, e ela entra no índice, e aí depois ela cai tudo. Como assim, é uma vol que acaba acontecendo em cripto. É um efeito assim, que acaba sendo nocivo. Então, você ter essa janela um pouco mais longa para você, né, de fato, validar se os critérios eles permanecem vigentes, né, para uma inclusão eventual, acho que traz aí uma maturidade para o criptoativo. Então, assim, a Avalanche, se a gente olhar o quanto ele evoluiu em termos de preço de mercado, né, foi mais recente do que alguns outros, por exemplo, que estão no índice que já vinham apresentando uma performance superior em termos de market cap ao longo do tempo. Então, muito provavelmente, se a Avalanche continuar sendo uma das principais plataformas em termos de valor de mercado, no próximo rebalanceamento ele deveria entrar. Tá ótimo. Vou fazer mais uma aqui que dá tempo e a última, né? Vocês já lançaram
ETFs de plataformas de contratos inteligentes e DeFi, vocês têm planos de lançar ETFs de mais algum setor do segmento de cripto? Acho que... Fala, Pode ir João. lá, Cadu. Pode ir. Não, beleza. A gente está sempre olhando o mercado, tá? Então, assim, o que dá para dizer é que a Hashtag está nessa proposta de conectar o mercado financeiro tradicional com o mercado de criptoativos, uma vez que a gente entenda que já existe, né, sejam ativos específicos, sejam subsegmentos dentro do universo cripto, né, que já tem atingido maturidade do ponto de vista de tese de investimento dentro dessa classe de ativo, naturalmente vai poder fazer parte do nosso pipeline de projetos. Então, assim, a gente está sempre atento e é possível, sim. E complementando o Carlos, assim, a ideia nossa, como a gente vem falando aí até nas reuniões individuais com os investidores, né, é que a gente proporcione uma forma de exposição simples para os clientes aos principais segmentos de cripto, né? Então, como também é uma tecnologia muito nova, né? Apesar de já existir há anos aí, com o começo do Bitcoin lá atrás, mas essa adoção de fato que está sendo feita agora no mundo real, né? Nos últimos 2 anos aí principalmente, ela vai fazendo com que o próprio ecossistema vá se desenvolvendo e novos segmentos vão surgindo, né? Então, por exemplo, sei lá, 1 ano e meio atrás, ninguém falava de NFT, assim, era um segmento que já existia, mas ainda estava muito no início. E é um segmento, por exemplo, que continua no início, mesmo tendo já tido uma série de utilidades aí que todo mundo lê, principalmente na questão de arte digital, tal, mas, enfim, tem milhões de outras utilizações. DeFi já é um pouco mais antigo, mas a gente já acompanha, assim, que já existem vários outros segmentos diferentes nascendo dentro dessa tecnologia e que amanhã podem vir a ser um ETF, mas que ainda estão surgindo, né? Assim, as coisas vão sendo inventadas ao longo do tempo, né? Criadas, assim como lá atrás a gente, quando surgiu a internet, não sabia que existia rede social, ou não sabia que existia um aplicativo de carona, né? Então, a ideia é que a gente vá acompanhando o crescimento e o desenvolvimento desse segmento e lançando isso para que os investidores possam se expor da melhor forma, tá? Eu acho que a mensagem para fechar, a gente tem visto o segmento institucional muito interessado, muitos gestores, enfim, avaliando um percentual de exposição relativo aos seus mandatos, tanto a nível Brasil e no exterior, eu diria que isso está bem mais avançado. A gente tem visto endowments, hedge funds e prominentes, enfim, financistas globais, incluindo o cripto como uma asset allocation nos seus portfólios. Então, o nosso trabalho é esse. Então, a gente está à disposição para o que vocês precisarem, em termos tanto de reuniões relativas a education, né? Ontem fizemos aí um curso grande de mais de 30 pessoas junto à ABRAP, então, nos segmentos institucionais, inclusive nas entidades fechadas de previdência complementar. Então, isso é um claro exemplo do interesse pelo tema. Então, agradecemos aí a participação de todos e até o próximo call. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Lucas, Obrigado, Carlos, pessoal. João. Obrigado pela Gente, participação bom dia, de obrigado. todos. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.